Capítulo 461 A Marca da Morte. O Godslayer é uma torre branca muito alta com uma grande esfera de cristal no topo. Tem a forma de um cilindro e também possui 10 raios de cristal cilíndricos conectados horizontalmente em sua base que terminam em suas próprias esferas menores. Os raios não estão em contato físico com a torre. Há um espaço estreito entre os raios e a torre, então os raios estão sendo mantidos com força em vez de uma fixação física. Sua conexão com a torre os torna capazes de girar em torno da torre paralelamente ao solo. O Godslayer foi construído e mantido no Reino Mortal. Os grandes deuses queriam mantê-lo escondido para não trazê-lo para o plano divino para que o Supremo Celestial não o descobrisse. Isso não funcionou muito bem e os deuses precisam do Godslayer agora, então eles o trouxeram para o plano divino para prepará-lo e usá-lo. O Supremo Celestial e o Deus do Conhecimento estão ajustando a máquina para ação agora. Eles também o estão carregando com a divindade. Eles estão colocando itens com divindade em uma escotilha na base. Os itens com divindade irão acelerar seu tempo de carregamento. O ataque pode ser preparado rapidamente, mas os deuses não estão dispostos a sacrificar muito por algo que pode não funcionar. Doaram o mínimo obrigatório e nada mais. Eles colocaram todas as suas esperanças no Godslayer. É uma excelente máquina que pode ser disparada contra qualquer alvo em qualquer parte do plano, seja no reino mortal ou no plano divino. É uma arma que pode ajudá-los a contornar a supressão do reino mortal para desferir um golpe mortal no rei demônio. O Deus do Conhecimento estava conversando com o Supremo Celestial sobre o Godslayer antes da chegada de Stelios. O Deus do Conhecimento disse a ele: a máquina não foi otimizada para a autoridade. Ela pode ser ativada com ela e carregar um ataque fortalecido com ela, mas não pode fundir o poder das autoridades em uma. Portanto, será mais como duas balas dentro de um tiro em vez de apenas uma grande bala. Ele não pode fundir duas autoridades com um poder de 10 em 20. Em vez disso, causará dano duas vezes com 10. A desvantagem é que se 10 não for suficiente para danificar ou superar a defesa do alvo, então dois dos ataques provavelmente não funcionarão para entidades do seu nível. A qualidade é mais importante do que a quantidade em um ataque. A vantagem é que, como o ataque não pode ser desviado, ele danificará o alvo duas vezes. O Supremo Celestial respondeu: não temos escolha. Estamos ficando sem tempo e, pelo que acabei de sentir, o exército de libertação foi eliminado. Foi então que Stelios se juntou a eles. Ele ignorou tudo e correu direto para eles. Qual é o problema? O Supremo Celestial franziu a testa e perguntou. Stelios respondeu: temos que nos apressar. Não sei o que aquele rei demônio está tramando, mas não temos tempo. Todos os deuses que participaram daquela batalha podem morrer a qualquer momento. O Supremo Celestial, o Deus do Conhecimento, e os deuses que ouviram o que ele disse ficaram surpresos. A afirmação de Stelios é bastante séria. É vida e morte sério. Stelios continuou falando. Ele nos marcou de alguma forma. Tentei resistir à marca e tive que suportar seu ataque. Não há nenhuma marca. De que bobagem você está falando? Arcon perguntou incrédulo. Eu sei que ele tentou me marcar, mas eu resisti, então a marca não está em mim. Não sei onde deveria estar, mas deve estar em algum lugar em você. Verifique em todos os lugares. Verifique sua divindade também. Ninguém acredita nele. Eles olharam para ele com a suspeita de que ele estava tentando pregar uma peça neles, e eles não estavam dispostos a cair em seus truques. Verifique tudo. O Supremo Celestial ordenou a todos. Os deuses começaram a checar com relutância. A ideia de que a marca pode estar em sua divindade reduz a credibilidade de Stelios de que eles podem ser marcados, mas não há mal em verificar. Eles verificarão-se apenas para provar que Stelios está errado. Ele pode estar brincando, mas será uma péssima piada nestes tempos difíceis. É uma piada que eles não vão deixá-lo sobreviver. Eles planejam zombar dele por muito tempo. Eles verificaram seus corpos divinos por toda parte e não encontraram nada. Então eles verificaram sua divindade e encontraram algo. Havia uma pequena foice preta em sua brilhante divindade multicolorida. Suas bocas abertas em estado de choque. Eles ficaram realmente marcados. Eles foram marcados e nem sabiam quando. Arcon disse como se reclamasse, mas usamos apenas embarcações. A divindade de um deus é o centro de sua existência. É a base de seu poder. É a centelha do fogo divino deles. Seus corpos divinos são como um vaso que envolve sua divindade. O corpo divino é como o corpo-alma dos transcendentes. É feito da fusão da alma e do corpo, exceto que os corpos divinos têm a divindade adicionada à mistura. Isso significa que existem três barreiras que devem ser superadas para que algo alcance a divindade. Para qualquer coisa contornar seus corpos divinos, deve ser capaz de combater os três componentes dos corpos divinos. Tem que contornar seu corpo, alma e a resistência de sua divindade. Mesmo que exista tal coisa, o fogo divino deve queimá-la. Como uma marca chegou ao âmago de seu ser sem que eles soubessem está além deles.
Ele não marcou seu corpo ou alma, mas sua divindade. Se isso for deixado de lado, eles ainda terão que explicar como ele conseguiu marcá-los. Eles estavam usando vasos, não seus avatares. Danos em suas embarcações não devem afetá-los. Será? Será que? Daquela vez que tivemos uma premonição. Premonição de morte. O Deus do poder e poder perguntou. Seu medo fez com que sua pergunta saísse gaguejando. Capítulo 462 Carregando o Godslayer. Deuses não devem ser marcados através de vasos. Essa é a norma. Eles também não deveriam ser feridos por vasos, mas eles realmente pensaram que a foice iria cortá-los naquele momento. Eles também não deveriam morrer de medo através de embarcações, mas seus instintos gritavam perigo. Há muitas coisas que não deveriam ter acontecido, mas aqui estão eles com a marca de uma foice em sua divindade. A verdadeira razão pela qual o navio de Stelios foi o último a morrer é que ele escolheu resistir à marca da morte. O ataque deveria marcá-lo e então destruir o navio, mas como um celestial, ele percebeu o perigo oculto. A palavra morte não era uma palavra simples, era apoiada com autoridade, então precisava de autoridade para resistir, a qual falta aos outros deuses. Os tolos ignorantes nem sabiam que haviam sido marcados. O que fazemos agora? Arcon perguntou em desespero. Zernun falou para impedir que os deuses entrassem em pânico. Isso não mudou nada. Tudo o que temos a fazer é nos livrar desse rei demônio. Todos os nossos problemas desaparecerão assim que ele for eliminado. Consideraremos outras opções somente depois que sua morte não resolver esse problema. Mas até então a morte do rei demônio é nossa prioridade. Arcon disse. Então vamos eliminar o rei demônio o mais rápido possível. Ele derrubou muito mais itens com divindade depois de falar. Os outros deuses seguiram o exemplo e doaram mais itens para acelerar o carregamento do Godslayer. Eles estavam dispostos a esperar alguns momentos atrás, mas não podem mais esperar agora. Eles querem que o rei demônio desapareça para sempre e a marca removida o mais rápido possível. Ignorância é uma benção. Se os deuses não soubessem da marca em sua divindade, eles ficariam um pouco traumatizados com a luta. Agora eles estão desesperados e morrendo de medo. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para se livrar das marcas neles. Eles não querem que um objeto estranho ou energia esteja perto do centro de sua existência. Seu lugar mais seguro foi comprometido e eles estão desesperados para mudá-lo. Seu desespero os fez aumentar suas doações de itens com divindade. A torre cristalina do Godslayer iluminou-se e tornou-se translúcida depois de se encher de divindade. Zernun disse a eles: Está pronto. Vamos carregar a carga. Os deuses assentiram. Zernun e Stelios entraram em duas das esferas menores no final dos raios horizontais. 8 outros grandes deuses entraram nos 8 restantes. Os raios cristalinos tornaram-se translúcidos imediatamente após o carregamento da carga. Os raios começaram a girar. Eles têm muita divindade neles, então os raios rotativos aceleraram rapidamente. Logo eles se tornaram um borrão ao redor da base da torre. Um fluido brilhante multicolorido começou a sair das esferas menores no final dos raios. Os fluidos podiam ser vistos dentro dos raios translúcidos. Passou pelo raio e entrou na torre. Uma reação ocorreu dentro do espaço entre os raios e a torre. O fluido foi sobrecarregado dentro desse espaço pouco tempo antes de entrar na torre. O fluido ficou branco quando entrou na torre. Começou a subir a torre e sofreu inúmeras outras alterações ao longo das diferentes etapas da torre durante a sua subida. Tornou-se um fluido tricolor com distinções claras no momento em que atingiu a esfera no topo do pilar. A branco, preto e laranja representando as 3 autoridades presentes no ataque. O deus do conhecimento observou as mudanças com o máximo de atenção e escrutínio. Ele permaneceu colado ao lado do Godslayer e ignorou a tempestade de raios e o furacão de vento que está se formando devido à ativação da máquina. Ele disse em antecipação: Esta é uma ocasião importante. O Godslayer será demitido pela primeira vez desde sua concepção. Que visão! É uma visão gratificante ver o trabalho de gerações de deuses do conhecimento finalmente dar frutos. Não é criação deles, mas os deuses do conhecimento investiram muito tempo e energia no trabalho, então eles o consideram deles. Seus olhos brilharam com lágrimas não derramadas quando ele disse: É como dar à luz uma criança e finalmente ter a criança adulta. O Godslayer pode muito bem ser o filho que nunca teve, já que os deuses do conhecimento não podem conceber filhos. Seus corpos divinos têm a forma de folhas de papel. Não é um tipo de corpo que pode gerar descendência. O manto do Deus do conhecimento é transferido para quem conseguir decifrar o código usado para criptografar o conhecimento contido nas folhas de papel. É um teste apropriado de valor porque você tem que realmente gostar da busca do conhecimento se não puder fazer nenhuma outra coisa prazerosa novamente. Então ele fica encantado ao ver o Godslayer finalmente usado, apesar de não ser o criador original. O criador provavelmente não ficaria feliz em ver quem o está usando. Kerons, o deus da justiça, provavelmente estará rolando em seu túmulo agora.
É uma pena que o Criador esteja morto. Pelo menos ele não terá que ver seu melhor trabalho sendo usado por seu inimigo. Mas ele era talentoso. Eu gostaria de ter sua chama para a destruição. Ele murmurou enquanto olhava para o Godslayer com admiração. O Deus da Justiça, o criador do Godslayer, também é conhecido como o pai dos aniquiladores. Ele inventou aniquiladores e seus sacerdotes eram conhecidos por isso. Era estranho que o Deus da Justiça tivesse uma chama para a destruição. Seus estigmas não podiam ser quebrados enquanto ele estava vivo. Foi depois de sua morte que o segredo dos aniquiladores foi desvendado. Foi quebrado e compartilhado por seu assassino. É o mesmo assassino que também está usando o Godslayer que ele criou. Ninguém terá uma morte tranquila se souber que seu rival invalidou o trabalho de sua vida e o está usando em benefício próprio. Capítulo 463 Fissão Primal. Foi após a morte do Deus da Justiça que os sacerdotes de outros deuses começaram a usar os aniquiladores. Mas o deles não é perfeito porque ainda faltam algumas coisas. Eles costumavam ser chamados de aniquilação da justiça antes de serem alterados para aniquiladores. A aniquilação da justiça não erra de jeito nenhum, mas os aniquiladores erram porque não têm um sistema de direcionamento e direcionamento. Outros sacerdotes só podem usar aniquiladores como entidades de mana, enquanto os semideuses da justiça antigamente podiam usá-los como transcendentes. Os aniquiladores que eles estão usando são apenas uma imitação do original. Não foi totalmente rachado, então há ainda mais. Este mesmo Deus da Justiça conceituou e tentou construir o primeiro Godslayer quando os aniquiladores não foram suficientes para matar o então Deus da Ordem. Sua ideia para o Godslayer é algo que pode ser considerado louco, na melhor das hipóteses, porque ele pretendia usar deuses como munição para isso. O Deus da Justiça queria ferir o Deus da Ordem, mas o Deus da Ordem poderia resistir a tudo que ele pudesse distribuir com aquela armadura branca dele. O Deus da Justiça esbarrou no Deus da Ordem durante uma de suas inúmeras lutas e cortou os lábios do Deus da Ordem batendo sua cabeça neles. Isso deu a ele a ideia de esmagar todo o seu ser em seu inimigo. Claro, a colisão tinha que ser feita da maneira certa. Seus experimentos mostraram que é viável porque uma colisão realmente poderosa entre duas entidades compactas fortes tende a prejudicar ambas. Também tende a produzir muita energia durante a colisão. Ele chamou o fenômeno de fissão primal. Sua teoria maluca de colisão tornou-se uma teoria viável, mas o Deus da Justiça morreu antes que pudesse ser realizada. Os deuses então aperfeiçoaram o processo. Uma colisão é prejudicial para os dois corpos em colisão. Na melhor das hipóteses, você obtém uma vitória de pirro. Mas se um alvo é feito para suportar o impacto da colisão, isso se torna uma boa vitória. Isso pode ser feito concentrando a energia de precipitação da colisão no alvo. Os grandes deuses usaram seu conhecimento de como os aniquiladores trabalham para criar um Godslayer funcional. Os aniquiladores criam poder convertendo a divindade em uma forma estável. O processo é altamente ineficiente, mas pode liberar uma enorme quantidade de energia. Se não fosse por suas deficiências, então é possível usá-lo contra transcendentes e deuses. O Godslayer leva esse processo a um nível superior. Ele converte deuses em uma forma de energia. Esta forma de energia é criada alongando seus corpos divinos e dominando a divindade dentro deles com a maior quantidade de divindade que está no Godslayer. A energia é então fortalecida, reforçada e protegida contra perdas por meio do uso da divindade. Então o Godslayer irá segurar a divindade enquanto arremessa o corpo divino energizado como um ataque. O Godslayer irá travar em um alvo e disparar a energia nele. De certa forma, o Godslayer funciona como um estilingue. Ele atira energia divina extremamente estável em um alvo em vez de pedras ou rochas. O ataque do Godslayer é inescapável. Ele contornará todas as defesas e atingirá o núcleo do alvo para que a colisão ocorra dentro do alvo. Não há como o alvo sair impune do ataque, mesmo que o núcleo do alvo seja forte o suficiente para resistir ao ataque, pois seu corpo será o campo de batalha. O alvo terá que lidar com a explosão que ocorrerá dentro de seu corpo. Se o núcleo do alvo não for forte o suficiente, ele se quebrará e será o fim. O corpo e o núcleo explodirão. De qualquer maneira, o dano colateral será incorrido pelo alvo e somente pelo alvo, enquanto a energia será recuperada pelo Godslayer após a colisão. As divindades dentro do Godslayer atrairão a energia de volta para si e então o processo de transformação será revertido. Para um deus, seu núcleo é sua divindade. Os deuses que formaram a energia serão feridos, mas seus ferimentos serão curados rapidamente com a divindade dentro do Godslayer antes de se transformarem novamente em deuses. Tudo deve ficar bem para os deuses que foram usados como munição, já que sua divindade está sã e salva dentro do Godslayer. Isso tudo é teórico, já que o Godslayer não foi demitido antes, então o Deus do conhecimento está antecipando como o ataque acontecerá. O Deus do conhecimento murmurou para si mesmo: é aqui que algo errado vai acontecer, se é que vai acontecer. Se houver um mau funcionamento que interrompa o disparo da máquina, ele deve ocorrer agora.
Porque se isso não acontecer e o Godslayer disparar, então não há nada capaz de pará-lo. A colisão interna ocorrerá e a energia da precipitação destruirá o corpo do rei demônio e também destruirá a fortaleza. Se o Godslayer for parado, tem que ser parado agora. O Deus do conhecimento estava certo. Algo não planejado ocorreu. Duas forças desconhecidas começaram a atuar na grande esfera no topo da torre. Eles não são forças externas, mas condições inerentes ativadas pelo carregamento do Godslayer. As três cores do carregamento do ataque mudaram para 5. Mais duas autoridades foram adicionadas ao ataque. As duas adições são verde e ouro. O Deus do conhecimento ficou confuso com o desenvolvimento. Ele se perguntou em voz alta: isso não vai pará-lo. Só vai torná-lo mais poderoso. A adição das duas cores indica a adição de mais duas autoridades que tornarão o ataque mais poderoso em vez de sabotar o Godslayer. Isso significava que esses sabotadores, quem quer que sejam, falharam miseravelmente. Ele começou a rir sozinho. Ele achou muito engraçada a ideia de que a sabotagem fortaleceu o ataque em vez de pará-lo. Quem sabotou o Godslayer tinha que ser estúpido ou cometeu um erro que também se traduz em ser estúpido. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 464 Deus oculto encontra Deus oculto. O Deus do conhecimento parou de rir quando percebeu que algo estava errado. Esqueça a estupidez deles, como eles conseguiram saber sobre o Godslayer. O projeto não era um segredo como eu pensava. Bateu o pé no chão e reclamou. Parece que todo mundo sabe sobre seu projeto secreto. É uma constatação humilhante e vergonhosa. Ele logo descobriu algo estranho sobre a mudança para o Godslayer. Aquele verde deveria ser a autoridade do Deus da Igreja da Vida, o Deus oculto. Quem é o outro? Existe outro celestial que eu não conheça? Então os sabotadores falharam, e isso é engraçado, mas o fato de duas entidades não afiliadas com a autoridade celestial terem conseguido adulterar o Godslayer é um insulto suficiente para ele. Isso significava que outros sabiam sobre o Godslayer além do Celestial Supremo. Um deles é o Deus oculto e o outro é algum celestial desconhecido. Ele conhece o Deus oculto e viu a manifestação de sua autoridade para reconhecê-lo. Ele não conhece a outra autoridade. De qualquer maneira, o Godslayer não pode ser parado agora. Não que precise ser interrompido. A situação está claramente a favor dos deuses agora. O Godslayer está sendo sobrecarregado por causa do poder extra, mas é mais forte do que antes. Aquele rei demônio certamente ficará cheio de buracos se não morrer imediatamente. O núcleo de um demônio é sua alma, então o demônio deve morrer ou ser expulso de volta ao seu ponto de ressurreição no abismo, se tiver um. Os deuses assistiram com expectativa esperando para ver o resultado de uma arma única. Enquanto isso, há uma situação estranha dentro da grande esfera que contém a maior parte do ataque. Todos os deuses ficaram inconscientes para proteger suas mentes dos efeitos da colisão, exceto Stelios e Zernun. Os dois são celestiais com autoridade, então eles permanecem cientes da situação. Eles foram capazes de notar o estranho aumento do ataque de duas autoridades celestiais diferentes. Uma chama verde e um cordão dourado apareceram ao lado do símbolo da estrela e do martelo e da balança. O martelo também ficou confuso com a situação. Ele saltou para uma conclusão. Ele gritou para o recém-chegado: seu canalha, você está tentando sabotar o ataque. Ele sentiu tudo com atenção e percebeu que tudo estava indo bem, muito bem, melhor ainda. Espere, você está fazendo isso melhor. Você está tentando ajudar a matar o rei demônio. Zernun perguntou a eles em uma voz mais baixa. Ele ficou impressionado com a disposição desses dois celestiais de abandonar seu ódio por ele para que pudessem destruir o rei demônio. Ele também está arrepiado com o ato do Deus da vida que está tentando se livrar do rei demônio após ter se beneficiado dos demônios. Em suma, ele está impressionado com a dedicação deles ao avião. A ação deles não impedirá seu ódio por eles. Isso só o tornará tolerante quando ele der a punição no futuro. Stelios estava mais confuso sobre outra coisa. O Supremo Celestial pode conhecer os dois convidados prestativos, mas não sabe quem é o Fio de Ouro. Mas foi a Chama Verde que fez a pergunta que ele queria fazer. Quem é você? Esse é o elefante na sala. Poucas pessoas sabem quem é o Cordão de Ouro. Nem mesmo o Deus oculto sabe sobre esse Deus oculto. A corda dourada zumbiu e respondeu. Eu não posso dizer. A Chama Verde continuou a examinar o cordão dourado, mas não conseguiu discernir nada desse celestial desconhecido. Ele murmurou: isso complica as coisas. Parece que tivemos a mesma ideia. Ou você teve depois de mim, o que o torna uma ameaça administrável, ou você o teve antes de mim, o que o torna uma ameaça terrível. Qualquer um não é bom e ambos complicar as coisas. A corda dourada riu. É engraçado que eu pense o contrário. Então, novamente, posso ser apenas tendencioso. Afinal, eu tive a ideia primeiro e também sabia que você estaria aqui. A Chama Verde ficou em silêncio com isso.
O martelo e a estrela estavam ouvindo a conversa, mas não entendiam o que estava acontecendo. Zernun ficou desconfiado por causa da conversa enigmática e algo inexplicável tornou-se evidente. Espere um minuto. Como você anulou seu contrato de naninterferência? Ele perguntou ao fio de ouro. Ele quer saber como o Deus do destino contornou as restrições de seu contrato para ajudá-lo. Ele não se lembra de ter liberado o cordão de ouro do contrato, então o Deus do destino não deveria estar aqui. O Deus do destino deveria estar preguiçoso em seu reino divino das cordas do destino, não neste ataque. Zernun não sabe que a ajuda que os dois recém-chegados estão prestando atualmente foi programada no Godslayer algumas vezes antes de o Godslayer ser carregado. Seu senso do mundo exterior é limitado em sua nova forma estranha, então ele acha que esses dois adicionaram sua ajuda apenas recentemente. Então o Deus do destino não quebrou seu contrato. Se ele soubesse disso, não teria feito essa pergunta. O Deus do destino ficou em silêncio desta vez. A chama verde perguntou ao cordão dourado: sua autoridade é o destino. A corda dourada continuou a permanecer silenciosa. O pai árvore não pode deixar de pensar em sua situação. Ele descobriu sobre o Godslayer quando um semideus sequestrado tentou espancá-lo para sua libertação. O semideus não sabia muito sobre isso ou o que fazia, mas ouviu de um deus. O pai da árvore o encontrou através de um espírito de planta. Então ele plantou um anexo na máquina depois de examiná-la. O que ele plantou foi escondido dos outros deuses. Mesmo o Supremo Celestial não sentiu porque não estava ativo. Ele só ficará ativo quando a arma estiver pronta para ser lançada. O anexo pode aumentar o ataque ou explodir o Godslayer. O apego é um vestígio do Pai Árvore, então o Pai Árvore não está realmente aqui. É óbvio que o cordão de ouro também é um vestígio, mas quando ele se prendeu a ele, foi antes ou depois que o Pai da Árvore decidiu sabotar o Godslayer. Além disso, como é que os dois tiveram a mesma ideia? Capítulo 465 Perigo imenso. O vestígio de um celestial é muito caro de se fazer. Também é facilmente destruído. É como um consumível caro, mas tem a vantagem de ser oculto e controlável à distância. O pai da árvore não precisava se preocupar com o alto custo da divindade, pois os deuses eram generosos com a divindade quando a trocavam por seus semideuses. Então o vestígio foi uma boa ideia para manter contato com o Godslayer sem estar perto dele. O pai da árvore escolheu este plano de ação porque Legion acreditava que se ele pudesse descobrir sobre o Godslayer de algum semideus aleatório que ele sequestrou, as chances são de que outros descobriram sobre isso e não é um segredo. Ele poderia tê-lo destruído, mas a arma foi desenvolvida para prejudicar o Supremo Celestial, então o pai da árvore decidiu prestar assistência se for usado contra Zernun ou destruí-lo se for usado contra a Legião. Ao contrário do que Zernun pensa, o Godslayer não está sendo usado contra a Legião. Zernun se tornou vulnerável de propósito ao entrar na máquina e mirar em Eternos. Então o pai da árvore achou que deveria pedir ajuda para sua tolice. É por isso que o vestígio do pai árvore está amplificando o ataque. Tudo isso começou há um tempo atrás e ainda assim, um deus oculto que nem mesmo a Legião conhece diz que pensou nesse plano e sabia que o pai da árvore estaria aqui. Se for verdade, é altamente provável que este celestial exerça o poder do destino. Isso também significa que o plano de Legião pode não terminar do jeito que pensava. Há uma entidade desconhecida que eles não contabilizaram. Infelizmente, nada pode ser feito sobre isso agora. O dado foi lançado. Pena que Soverik ainda não se tornou um titã da lei. O pai árvore murmurou para si mesmo depois de aceitar a situação. De volta ao rei demônio Eternos. Numerosas figuras sombreadas vermelhas como espectros ou fantasmas estavam se movendo ao redor dele de maneira aleatória. Eles começaram a estourar como bolhas quando ele sentiu o perigo que se aproximava. Ele parou de praticar e ficou sério. Se ele tivesse pelos em seu corpo, eles se levantariam agora e ficariam duros. Ele teria arrepios se também tivesse pele por causa da sensação de perigo que o inundou. Está na hora. Sua voz era calma, mas pesada, assim como o peso que de repente está pesando sobre ele. Ele sabia quando a arma foi carregada pela árvore pai. Ele sabia que era direcionado a ele através do pai árvore e pode confirmar que foi direcionado a ele através da força que o bloqueou. Ele sabia quando a arma foi disparada contra ele através do pai árvore, a força que o bloqueou e a intuição do perigo. Ele sabe de tudo isso e ainda assim sentiu medo. Dizem que o medo do desconhecido é o maior medo. Eles estavam errados. Qualquer uma das fontes de informação que ele possui teria sido suficiente para informá-lo de quanto perigo ele está correndo. Apenas sua intuição fará ou a quantidade de poder que o pai árvore pode sentir, ou a força tangível que de repente caiu sobre ele como ele estava trancado. Todos os três fizeram questão de mostrar o perigo que ele corre e ajudá-lo a determinar o quão sério ele deveria levar esse ataque. Suas órbitas douradas olhavam para o céu enquanto ele murmurava: isso pode realmente me matar. O ataque recebido é um tipo de ataque com o qual não se pode mexer. A escala do perigo é enorme e além da escala de seu plano.
Muita energia fortalecida com 5 autoridades está vindo para ele. Se colidir com sua alma, então sua alma desmoronará e ele morrerá. Ele morrerá porque não tem um ponto de ressurreição. Ele ainda não criou um plano no abismo, uma morte significa que não há volta para ele. Claro, não é o ataque que vai matá-lo. O ataque certamente o machucará, mas sua alma interna permanecerá. Isso apenas tornará sua alma muito fraca para suportar a energia do caos. A energia rebelde correrá loucamente e devastará sua alma assim que estiver fraca o suficiente. É como um assassino oportunista, apenas esperando o momento certo para mostrar sua cabeça corrosiva. A energia do caos é algo que nem mesmo sua alma interna pode sobreviver, muito menos em um estado desprotegido e enfraquecido. A energia do caos pode ter sido dócil, mas isso é apenas porque a classificação de poder de seu espírito sempre foi maior que a do poder do caos. O ataque recebido o colocará de volta na situação em que estava como um demônio de nível médio quando ampliou o ferimento de sua alma usando poder além dele depois que vários demônios de alto escalão tentaram matá-lo. Ele pode lidar com o domínio de um deus origem agora, mas será inútil contra o que está vindo para ele. E ainda assim ele sorriu. Agora temos você onde queremos. É bom o suficiente por enquanto. Vamos lidar com a anomalia depois. Ele está travado. É como se uma corda tivesse sido amarrada a ele puxando o ataque em sua direção. O céu mudou de cor imediatamente após o disparo da arma. Todas as cores do mundo foram lavadas deixando o mundo em branco e preto. Apenas as cores verde, laranja e dourado foram autorizadas a permanecer no mundo. É evidente que o Supremo Celestial está exercendo todo o poder de sua autoridade e tudo que não está alinhado com sua vontade está sendo eliminado e substituído. As órbitas oculares de Aeternos brilharam enquanto ele brandia sua Claymore contra o ataque de poder que está rolando em sua direção como um Taunami. Sua figura ardia com uma chama negra que tudo consumia em resistência à proibição da vontade do Supremo Celestial. Ele é um demônio com autoridade, então não precisa ouvir um celestial, mesmo que esse celestial seja o Supremo. Ele começou a bombear energia em sua Claymore em preparação para sua resposta. Os deuses chegaram a tal ponto apenas para eliminá-lo. É apropriado que ele lhes dê uma resposta digna. Acima de tudo, ele é um rei demônio educado. Educado, não mesquinho. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 466 Comércio por massa. Se você pode distribuí-lo, também deve ser capaz de pegá-lo. Se os deuses não esperam que ele rentalie, então eles terão um grande choque. Não quebre agora, velho amigo Aeternos disse para seu trêmulo Claymore. Sua Claymore não é a única coisa tremendo com a sobrecarga de energia. Sua alma também está sendo levada ao limite de sua capacidade tentando analisar o ataque. Sua alma atingiu seu limite e ficou aquém. Há muitas informações e fatores a serem considerados se ele pretende replicar esse ataque e até aprimorá-lo. O ataque do Godslayer não é um feitiço simples ou mesmo um feitiço complicado. Ele aceitará qualquer tipo de feitiço agora. Pelo menos, os feitiços têm estruturas. Infelizmente, o ataque do Godslayer não é um feitiço. Também não é uma habilidade divina. É um fenômeno caótico. São 8 grandes deuses, 2 celestiais e 5 autoridades se chocando contra ele. Como ele deve copiar a ação de uma colisão? Pior ainda, o ataque é um fenômeno físico que se tornou mágico e talvez espiritual. A Eternos não pode copiar ataques físicos. Ele só pode copiar ataques mágicos usando seu Power of Annihilation. Ele pode refletir todos os tipos de ataques usando Speech of Annihilation, mas não pode refletir algo desse nível. É muito grande. Ele ficará sobrecarregado. Felizmente, ele não é o único tentando analisar esse ataque. O pai da árvore está dando a ele informações detalhadas sobre isso. Ele também está usando sua capacidade de pecar da melhor maneira possível para adquirir informações. Toda essa informação é então analisada por todas as 9 mentes da Legião. 2 cabeças boas pensam melhor que uma. 9 cabeças excelentes podem criar um milagre. Diferentes processos estão ocorrendo na mente de Eternos agora. Ideias, conceitos, funções de energia e constantes estão girando em um turbilhão de caos em sua mente. Ele pode controlar a energia do caos, mas o que ele está pedindo ao caos para fazer é insano, então ele tem que ditar cada passo do que deseja até o âmago da questão. A energia do caos pode ser capaz de fazer tudo e qualquer coisa, mas precisa de instruções e um modelo a seguir. A Eternos está tentando formar um modelo, mas o que ele tem em mente é um redemoinho de instruções. As instruções precisam ser conectadas umas às outras em uma estrutura viável semelhante à do ataque recebido se ele pretender replicá-lo. Este redemoinho está além de sua capacidade de controlar, mas outras 8 amarras estão puxando as bordas do redemoinho e dando estrutura a ele. Todos os 9 estão desfazendo nós, realizando cálculos enormes e montando instruções o mais rápido possível. O redemoinho do caos ganhou forma com força. Finalmente, uma bola começou a subir do redemoinho. Esta bola é a ordem que foi dada ao caos.
O caos pode formar qualquer coisa e foi feito para formar esta bola. Não o fez voluntariamente, mas sua vontade foi anulada pela força. 9 cabeças excelentes podem replicar um ataque constituindo a colisão física de 8 grandes deuses, 2 celestiais e 5 autoridades convertidas em um ataque ao existencial. Eles não podem aprimorá-lo, mas podem fazê-lo rápido o suficiente para Eternos contra-atacar, o que é mais do que suficiente para seu plano. A corda dourada dentro do ataque do Godslayer finalmente falou quebrando o silêncio. Impressionante. Sinto a mudança nas cordas do destino. Disse a chama verde, foi bom trabalhar com você. Veremos em breve. O pai árvore bufou e ignorou o deus do destino. Ele se concentrou na coisa mais importante agora, que é o ataque de Eternos. Ele não deixou o fato de que o deus do destino pode dizer que a Eternos conseguiu chegar até ele. A Eternos balançou sua Claymore no ataque com toda a sua força. Sua Claymore agora brilhando como uma luz negra subia e descia. Levou algumas das chamas queimando no corpo de Eternos com ele quando caiu e produziu uma onda negra que se levantou em oposição ao ataque do Godslayer. A onda se transformou em uma terrível caveira negra. A caveira negra tem 5 chifres, cada um com um símbolo diferente gravado neles. Os símbolos são uma corda, uma chama, um martelo, uma balança e uma estrela. A caveira negra subiu ao céu para encontrar a onda de energia de 5 cores caindo dos céus. Os 2 ataques se chocaram violentamente e abalaram o mundo com um estrondo alto que é semelhante a um aplauso gigante. O mundo se iluminou por causa da explosão de luz, então escureceu quando o firmamento foi dilacerado. O céu foi rasgado e a luz do sol desapareceu no vazio do espaço ao longo dos anos. O trovão resultante abalou o mundo e ensurdeceu todos os que o ouviram. A terra tremeu e as areias do deserto foram levantadas em um furacão. Fragmentos dos 2 ataques caíram e se espalharam no plano onde causaram destruição de vidas e propriedades. Fogo e enxofre caíram sobre a terra. Parecia que o mundo estava acabando. O avião sofreu e continuará sofrendo as repercussões dessa colisão ainda por algum tempo. As entidades dentro do ataque do Godslayer também não estão se divertindo. Ocorreu uma colisão com algo de igual poder e ocorreu fora do núcleo de seu alvo. É contra o roteiro. Um presente terrível seria forçado a entrar em Eternos, mas eles receberam algo em troca. Eles não estavam dispostos a participar de uma troca tão macabra de batedores. Os 2 fenômenos conceituais sofreram enquanto os 2 ataques que os encarnavam buscavam erradicar um ao outro. Os deuses que formaram a energia tiveram seu próprio ser destruído. A dor que sentiam não podia ser medida, quantificada ou qualificada. Não poderia ser medido contra qualquer outra coisa porque a única coisa que eles sentiram foi a dor. A dor se tornou o mundo deles, mas isso não é o fim. Mais coisas que podem causar dor estão a caminho. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 467 Rodada 2. Acontece que transformar-se em munição para ser jogada em algo para invocar a fissão primal por meio de uma colisão existencial direta não é uma boa ideia, afinal. Corre-se o risco de rachar a consciência daqueles que se ofereceram como munição. Ninguém lhes disse isso quando estavam trabalhando. Na verdade, por toda a lógica e raciocínio de tudo que é possível, isso não deveria estar acontecendo. Felizmente para os deuses, seu ataque acabou vencendo o confronto. Deles é um ataque dinâmico. Eles têm mecanismos de proteção implementados para protegê-los das consequências de uma colisão. Eles também têm a divindade de repor a energia e o poder perdidos. Então, enquanto o crânio Static Black reduziu em poder, o deles permaneceu constante e acabou vencendo o confronto. Isso foi inesperado, mas as coisas ainda estão no caminho certo. Ainda podemos fazer isso. Zernun disse ao cambaleante Stelios. Era inesperado que o rei demônio pudesse produzir um ataque de tal magnitude copiando-o ou criando ele mesmo. Zernun conhece os demônios da inveja e o que eles podem fazer. Ele também sabe que eles não podem fazer o que acabou de acontecer, mesmo que sejam reis demônios. O ataque do Godslayer é caótico e poderoso. Em certo sentido, não é um único ataque, mas 5 ataques diferentes feitos para parecer um. Um rei demônio capaz de copiá-lo não precisará de uma fortaleza demoníaca ou do abate de igrejas para enfraquecer os deuses. Eles serão capazes de derrubar sozinhos o plano divino e matar todos os deuses em seu auge. Um demônio com esse poder não precisa de esquemas. Para que servem os esquemas quando o poder puro é mais fácil e rápido? Então ele não esperava essa retaliação de um rei demônio que fingia ser um demônio de alto escalão e dele no reino mortal. Mas agora que acabou, as coisas podem continuar como os deuses planejaram. O poder do ataque do Godslayer permaneceu o mesmo depois que a caveira negra foi eliminada e eles ainda estão a caminho do rei demônio. Afinal, o ataque é indesviável. Tudo parece estar bem. Eles tiveram um pequeno contratempo ao longo do caminho, mas as coisas devem ser tranquilas daqui em diante. Zernun olhou em volta e não conseguiu ver os outros 2 celestiais. Eles se foram e suas autoridades também.
Ao contrário dos outros celestiais que entraram no Godslayer e foram carregados junto com suas autoridades, esses dois eram apenas vestígios com suas autoridades dentro do Godslayer. Esses vestígios não fazem parte do poder original do ataque, como tal, não podem ser reabastecidos. Zernun não teve tempo de pensar sobre as possibilidades ou repercussões quando outro crânio negro apareceu e os prendeu. A Eternus levantou sua Claymore e produziu outro ataque semelhante ao primeiro. A visão do segundo crânio negro enviou as possibilidades de sua ausência à sua mente espontaneamente. Isto é impossível. Ele gritou em pânico. Stelios juntou-se a eles. Você nos condenou. Acontece que nem tudo está bem. Uma coisa é o ataque ser copiado, dizer que ele pode ser copiado duas vezes é apenas absurdo e falso absurdo. Mas esse absurdo falso e absurdo será a ruína deles, porque aquela caveira negra ainda tem 5 chifres com 5 símbolos enquanto eles perderam duas autoridades. Agora é 5 contra 3 em vez de 5 contra 5. Eles assistiram enquanto o crânio negro se concentrava neles e os enfrentava novamente. O mundo deles virou de cabeça para baixo e eles pensaram que iriam morrer. A dor não ameaçou dominá-los desta vez, ela os dominou. A consciência deles estava dilacerada e à beira do colapso. Eles estavam tão perto da morte que teriam morrido se não tivessem mais nenhuma divindade. Mas eles sobreviveram. Custou-lhes toda a sua divindade, mas eles sobreviveram. Aquele crânio foi vencido contra todas as probabilidades para o bem de todos os tipos de gigantes. Vamos esperar que isso ainda funcione. Zernun pensou consigo mesmo. Ele não disse isso para não azará-los. Eles não saíram ilesos desse embate. Eles perderam muito poder, mas ainda têm 3 autoridades. O dano que eles podem causar foi reduzido drasticamente, mas eles ainda podem danificar o Rei Demônio. Isso é o que eles planejaram desde o início de qualquer maneira. Seus olhos se arregalaram silenciosamente quando ele viu o terceiro crânio correndo em direção a eles. Ele nem se deu ao trabalho de exclamar. Ele não duvida que eles morreriam aqui. Talvez eu não devesse ter trancado o Deus do Destino. Ele começou a se arrepender de como tratou o Deus do Destino. A ajuda que o Deus do Destino e da vida prestou indica que eles podem se importar com o avião e querer se livrar do Rei Demônio. Ambos têm problemas com ele, mas ainda assim adicionaram suas autoridades ao ataque. Eles podem lutar, mas se uniram quando o avião mais precisava. Quem poderia saber que o Rei Demônio é uma impossibilidade tornada possível? Quem poderia saber que ele pode replicar seu ataque? O Rei Demônio replicou o ataque não uma, nem duas, mas 3 vezes agora. Ninguém em sã consciência pode esperar tal coisa. Ele não esperava nada disso. Se ele tivesse, teria implorado ao Deus do Destino e ao Deus da vida para ajudá-lo, de modo que seu ataque fosse mais forte. Espere um minuto. Se há alguém que poderia esperar isso, tem que ser aquele Deus da vida que trabalhou com o Rei Demônio. O pensamento do Deus da vida o fez perceber algo. Ele percebeu que talvez não fosse tão inesperado afinal. O Pai Árvore costumava trabalhar com os demônios e pode saber do que o Rei Demônio é capaz. Se isso for verdade, então ele está no lugar errado na hora certa. Capítulo 468 Rodada 3. Estou em uma armadilha mortal. Ele sorriu depreciativamente para si mesmo. Eu fui jogado. Ele percebeu tarde demais que foi enganado. O Deus da vida provavelmente conhecia as capacidades do Rei Demônio. É por isso que ele não sabotou o Godslayer quando descobriu isso. O único que provavelmente realmente se importava com o avião é o Deus do Destino. Ele é confiável porque nunca fez nada para colocar o avião em perigo. Ele balançou a cabeça em arrependimento. Eu deveria tê-lo convidado para este ataque. Ele se arrependeu por não confiar no Deus do Destino. Eles têm uma longa história e o Deus do Destino é um gigante que tentará proteger seu avião em comparação com o Deus da vida que traiu o avião. Se ele tivesse convidado o Deus do Destino para se juntar ao ataque, eles não estariam em uma situação tão ruim. Ele fechou os olhos esperando a morte. Se ele for sair, então ele sairá bravamente. O crânio colidiu com eles e os devastou. Eles foram rapidamente levados à beira da morte, então o sistema de segurança do Godslayer foi ativado. Um mecanismo à prova de falhas foi programado no Godslayer para proteger a vida de sua munição. Ele será ativado quando o ataque for comprometido a um certo limite e não houver divindade para repará-lo. O Godslayer retirou o ataque à força. Ele usou a divindade no pilar para puxar a energia que compõe o ataque. O ataque voou de volta para o plano divino enquanto o crânio negro os perseguia implacavelmente. O crânio seguia de perto o que agora se tornou uma pequena esfera de energia tricolor que costumava ser do tamanho de uma onda do oceano. Os dois desapareceram no céu. Eles entraram no plano divino e foram direto para o Godslayer. O Godslayer ainda está funcionando, então recebeu os restos da energia com problemas mínimos. Funcionava de acordo com seu design, mas não contava com o crânio. O crânio colidiu com o Godslayer desde que engoliu sua presa, fazendo com que a máquina se sobrecarregasse facilmente quando tentava reformar a munição que produzia.
Então explodiu. Infelizmente para os deuses, eles estavam ao redor do God Slayer na expectativa de seu resultado. Eles não sabiam sobre o que aconteceu no ataque ou como ele foi executado contra o rei demônio. Eles não têm nenhum padre ou influência na fortaleza demoníaca. Eles estavam esperando que o ataque fosse recuperado para que os deuses reformados lhes contassem como foi. O que conseguiram foi uma explosão de esforço e esperança. Os deuses se protegeram o melhor que puderam, mas dezenas deles morreram. Apenas os grandes deuses poderiam resistir à explosão, mas os que estavam muito perto da explosão morreram. O Deus do conhecimento é um desses grandes deuses. A explosão devastou e rasgou seu corpo de papel. A morte da criança que ele nunca teve o matou também. Parece que ele estava muito apegado ao seu prodígio para continuar vivendo após sua morte. A explosão diminuiu rapidamente depois de causar estragos nos deuses. Mas o problema dos deuses não acabou. A foice nas divindades daqueles ainda vivos começou a vibrar. Eles caíram no chão de dor quando o núcleo de sua existência começou a doer. Enquanto isso, o God Slayer foi destruído deixando dois orbes de poder. Todos os grandes deuses envolvidos no ataque morreram, incluindo Archon deixando os dois celestiais ou o que resta deles. Uma esfera é branca e preta enquanto a outra é laranja como uma pequena estrela. Os dois sofreram tanto dano que nem conseguem mais assumir uma forma. Eles estão perto da morte com apenas sua consciência ativa. Estamos vivos, Zernun exclamou aliviado. Ele disse a Stelios. Devemos chegar aos nossos reinos divinos e tentar curar. Ele estava prestes a fugir como um orbe só pode fazer quando foi repentinamente atacado por trás. O orbe laranja saltou sobre o orbe branco e preto e o mordeu. O que você está fazendo? Saia de cima de mim. Ele gritou em pânico. Ou o quê? Você nos arruinou. Dê-me seu poder. Serei um líder melhor. Stelios respondeu. Ele se recusou a deixar ir o Supremo Celestial e começou a consumi-lo. O Supremo Celestial é muito mais forte que o Deus do Sol, mesmo sem a autoridade do Supremo, mas ambos estão enfraquecidos e morrendo enquanto o Deus do Sol está recebendo apoio de outra pessoa. É como poupança e investimentos. Zernun investiu todos os seus ativos naquele ataque, enquanto o Deus do Sol investiu apenas 40%. Os 60% restantes estão em outro lugar, dando a ele retorno sobre suas economias. A poupança sempre dá retornos ruins em comparação com os investimentos. Seus retornos são como os da poupança por causa da pobre ajuda que Stelios está recebendo dos outros 60%, mas garante que ele não pode morrer. Enquanto esses 60% ainda estiverem por aí em algum lugar, Stelios for o verdadeiro Deus do Sol com a chama divina para provar isso, ele permanecerá vivo a menos que Helios decida deixá-lo morrer e perder os 60%. Portanto, sua situação não pode piorar muito, a menos que ele morra enquanto Zernun está realmente morrendo. Zernun gritou enquanto eles lutavam. Seu bastardo ingrato. Eu o ajudei quando seu próprio filho roubou seu poder. Eu salvei sua vida quando seu filho tentou matá-lo. Agora você está me traindo. Eu gostaria de nunca ter ajudado você. Você nos levou ao nosso destino. Eu retribuí seu favor ajudando você. Estamos quentes agora, então não é uma traição. Não tenho escolha, preciso que você morra por mim. Stelios gritou. O acordo deles era que Stelios ajudasse o Supremo Celestial a matar o Rei Demônio. Ele acredita que sua parte está feita desde que colocou sua vida em jogo para isso. Uma rara oportunidade se apresentou a ele e ele vai aproveitá-la. Capítulo 469 Desespero e necessidade. A decisão de Stelios de ativar Zernun não é infundada. Ele já estava com problemas perdendo 60% de si mesmo. Perder 39% levou isso ao fracasso. Ele não pode curar agora. Ele já sacrificou tudo o que tinha, incluindo seus senhores divinos, para se tornar estável o suficiente em 40%, então não há nada que ele possa fazer agora, exceto ter um aumento no poder. Ele sentiu uma atração sobre si mesmo quando Helios veio ao reino divino pela última vez. Suas partes separadas do corpo tentaram se reunir. Ele poderia resistir a Helios naquela época, mas isso mudou agora que ele está muito fraco. Ele não terá escolha a não ser preso naquela prisão nos estigmas de Helios se Helios vier ao plano divino novamente. Então isso é muito importante para ele. Ele precisa que o Supremo Celestial morra para que ele possa viver. Além da necessidade, ele merece ser o Supremo Celestial. Ele foi paciente e cumpriu seu dever por um longo tempo. É hora de ser o Supremo Celestial e este momento é o mais fraco que Zernun jamais conseguirá. Esta é uma recompensa por sua paciência e ele a aceitará independentemente de sua necessidade. Os dois celestiais se envolveram em um deathmatch sem ninguém para interceder. Nenhum dos deuses os ajudou porque eles estavam lutando e perdendo para a foice que atacava sua divindade. A foice não os está prejudicando, está apenas desconectando sua divindade de seus corpos temporariamente. Isso os tornou vulneráveis e incapazes de resistir ao que aconteceu a seguir. O resíduo do ataque do crânio negro foi transferido para todos os deuses ao redor depois de perder seu alvo.
Minúsculos fios negros de escuridão usaram a foice como um farol e abriram caminho para seus corpos, onde começaram a se espalhar. A foice dentro deles foi fortalecida com o poder das 5 autoridades e cortou permanentemente sua conexão com sua divindade. Então o remanescente do crânio traseiro destruiu seus corpos divinos. Os deuses estavam morrendo ao seu redor enquanto isso, o domínio de Stelios sobre Zernun continuou a aumentar com o tempo. Ao contrário de Stelios que atingiu seu ponto mais baixo e não pode descer mais, Zernun está enfraquecendo e está enfraquecendo rapidamente. Lutar contra Stelios é uma luta perdida. Ele tem que ir com tudo ou ele vai morrer. Mesmo que ele consiga repelir Stelios, ele estará perto da morte como nunca antes, a menos que possa consumir o Deus do Sol, mas isso é um tiro no escuro. Se ele fosse capaz disso, teria se voltado contra o Deus Sol desde o início, e não o contrário. Ele fez duas coisas ao mesmo tempo. Ele pediu ajuda enquanto entregava parte de seu corpo para Stelios. Uma ascensão do orbe branco e preto separada de seu corpo principal. A ascensão que foi dividida também é aquela a qual Stelios está se agarrando. Stelios agarrou pensando que está progredindo em seu esforço para comer Zernun. Ele estava efetivamente parado tentando digerir o sacrifício. A peça que foi sacrificada pode ser pequena, mas Zernun é mais forte que Stelios. Ele é muito mais denso, então levará tempo para Stelios digeri-lo. Zernun aproveitou para fugir. Ele escolheu correr em direção ao ajudante que chamou. Stelios deu início à perseguição após digerir a peça logo em seguida, mas uma lacuna já havia sido criada entre os dois. Os dois celestiais desapareceram das câmaras do Conselho Divino, deixando para trás os deuses moribundos e mortos. A câmara do Conselho tornou-se uma cena de morte e destruição. A vista panorâmica das estrelas acima das câmaras desapareceu para mostrar apenas a escuridão total. A explosão do God Slayer causou o maior dano ao local. Grandes fraturas espalhadas pelo chão e paredes. Não há corpos que aludam à morte aqui ocorrida apesar do número de deuses que já morreram. Seus corpos foram consumidos deixando para trás esferas multicoloridas. Esses orbes multicoloridos são a divindade dos deuses. Sua quantidade numerosa é a única indicação de que costumava haver muitos deuses aqui. As divindades brilhantes que cobriam o lugar começaram a mudar. Gavinhas pretas e vermelhas de energia os engolfaram e deram forma a eles. Essas formas eram inicialmente indistintas até se tornarem sombras vermelhas com dois olhos brancos brilhantes e puros. As sombras vermelhas estão segurando uma foice preta. É a mesma foice negra que costumava marcar as divindades. Mais e mais divindades dos deuses que a explosão matou se tornaram os avatares divinos de Aeternos. Aeternos pode não estar aqui, mas ele é capaz de expressar sua vontade através de sua habilidade divina e avatar. A foice negra assumiu o controle da divindade agora que seus donos anteriores não existem mais. Será ruim se todas essas divindades sem dono caírem no reino mortal para criar um novo lote de deuses. Isso invalidará muito do trabalho de Elegim. As divindades vulneráveis criadas pela explosão foram as primeiras a serem convertidas em avatares do divino rei demônio. Esses avatares se fecharam na direção em que os dois celestiais voaram e se juntaram à perseguição. Então os deuses ainda vivos foram mortos pelo esforço combinado da foice e o poder remanescente do crânio. Eles também foram convertidos e também se juntaram à perseguição. Logo todos os deuses se tornaram espectros demoníacos e perseguiram os dois orbes celestiais. Os alvos da perseguição continuaram sua luta sem cuidado. Stelios ficou mais forte, então ele está mais rápido do que antes e está ganhando de Zernun. A vantagem inicial de Zernun está diminuindo e ele acabará sendo pego. Felizmente, seu ajudante chegou. Ele só tem que aguentar um pouco mais e será salvo. Um deus coberto por uma armadura dourada correu em direção a eles da direção oposta. A armadura é feita de pequenos fios de cores diferentes entrelaçados para formar a cor dourada. Este deus voa em direção aos dois pela frente enquanto os espectros vermelhos os perseguiam por trás. O primeiro a alcançá-lo será o vencedor. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 470 Gercon vs Zernun. Destino vs Ordem. Zernun ficou exultante ao ver o deus se aproximando. O deus de armadura dourada é sua salvação. Ele gritou com todas as suas forças. Ajude-me, Gercon. Ajude-me. Ele não tem tempo para formalidades como chamá-lo de Deus do Destino. Ele está feliz demais para agir como estranho. O ajudante que ele chamou é o Deus da Fé depois de liberá-lo do contrato de não-interferência. O Deus do Destino foi o único Deus que não compareceu à reunião do Conselho Divino, então ele foi poupado do destino da morte. Já faz muito tempo desde que ele chamou o Deus da Fé de seu nome verdadeiro. Zernun não esperava que o Deus do Destino atendesse seu pedido de ajuda, pois o forçou a ficar escondido todos esses anos. Mas aqui está ele. Isso só mostra que ele deveria ter confiado mais no Deus do Destino. Stelios ficou agitado quando notou o novo Deus. Ele também notou os espectros vermelhos perseguindo-os, mas eles não importam ainda.
Se ele não conseguir pegar Zernun, seu destino está selado de qualquer maneira. Então ele começou a queimar partes de si mesmo para acelerar e pegar Zernun. É muito doloroso, mas é um sacrifício que ele está disposto a fazer para que sua vida melhore. Afinal, ele não tem muito mais a perder. Infelizmente, um celestial meio morto não pode ser comparado a um celestial totalmente saudável, vestido com uma armadura e pronto para a batalha. Não há como ele igualar o deus do destino em velocidade. Os espectros vermelhos também não conseguiram alcançá-lo porque os dois estão correndo em direção ao deus do destino. O deus do destino se aproximou primeiro de Zernun. Ele sorriu quando alcançou Zernun. Ele disse a ele enquanto agarrava seu alvo: Estou aqui, Zernun. Obrigado por vir me ajudar. Eu o maltratei todos esses anos e ainda assim você veio me ajudar. Você me perdoa. Zernun estava cheio de apreço por Zerkun. Ele começou a agradecê-lo e a expressar remorso por seu comportamento anterior. O deus do destino o deteve. Não há necessidade disso. Você só estava fazendo o que tinha que fazer. Sim, eu estava. Espere, onde você está indo? Zernun notou que Zerkun estava voando em direção a Stelios ao invés de longe dele. Então ele pediu informações sobre o destino deles. Zerkun respondeu: Para terminar o que comecei. O Supremo Celestial concordou. Isso é bom também. Aquele bastardo ingrato me traiu. Mate-o para mim. Tenho certeza de curar uma boa parte se eu puder consumi-lo. Oh, haverá matança e consumo com certeza. Zerkun sorriu e disse. Então o deus do destino estendeu a mão e agarrou Stelios também. Em seguida, seu corpo inflou em uma bola redonda que engolfou os dois orbes celestiais. Os espectros vermelhos assistiram incapazes de fazer qualquer coisa enquanto o deus do destino levava o deus da ordem e o deus do sol. Zernun e Stelios se encontraram dentro de um grande espaço dentro da bola que o deus do destino se tornou. Ambos estão confusos sobre o que está acontecendo. A confusão deles não foi esclarecida pelo que seu captor disse a seguir. Zerkun disse a eles: Agora ninguém pode interferir. Você pode lutar o quanto quiser. Os dois teriam ficado de boca aberta se estivessem com a boca em seu estado atual. Eles pensaram que o deus do destino veio resgatar Zernun, mas parece que ele tem outros planos. Ele quer que eles lutem até a morte sem interferência. Zernun perguntou com medo. O que você está fazendo, irmão? Foi-se chamado do nome real. Zernun desconsiderou o uso de nomes e recorreu a apontar sua conexão familiar nesta situação terrível na esperança de que Zerkun mude de ideia. Irmão. O deus da fé riu. Quando foi a última vez que você me chamou assim? Para incharem suas regras. Você queria me matar. Você queria matar seu irmão Game por causa do narcisismo que você chama de princípios. Zernun implorou. Eu disse que sinto muito. Eu tive que pedir. Eu sabia que você faria isso porque eu sei que você tinha que fazer. Você sempre foi obsessivamente teimoso. Eu sabia que você tentaria me matar e eu sabia que você iria falhar. Mas eu implorei para você me poupar de qualquer maneira. Você não ouviu aos meus apelos e você até se recusou a me deixar ir quando não podia me matar. Você teve que me aprisionar em meu próprio reino divino antes de ficar satisfeito. Zernun gritou: Mate-me então. Se você está tão amargo sobre como eu o tratei, então você deveria me matar com suas próprias mãos. Mate-me você mesmo. Oh, como eu gostaria de poder matá-lo. Tenho certeza de que adoraria o prazer de roubar sua vida. Infelizmente, não posso. Não posso matar nada. É o preço de ser um observador. A confusão de Stelios só ficou mais forte enquanto ele ouvia. Ele pensou por um segundo que o deus do destino queria matá-lo quando o agarrou. Ele estava errado sobre isso, mas a realidade da situação também não faz muito sentido. Ele pensou consigo mesmo: o Supremo Celestial tinha um irmão. O deus do destino é um celestial. O irmão do Supremo Celestial é o deus do destino. Ele também teve um filho que escondeu de todos nós. Há tanto que não sabemos sobre o Supremo Celestial. Agora seu irmão quer matá-lo em vez de ajudá-lo. E eu pensei que minha família está confusa. Meu filho falso tentou me prender enquanto eu comia meus filhos verdadeiros. Agora termine o que começou. Mate-o. Zerkun disse a Stelios. Stelios está mais do que feliz em matar Zernun. Os dois recomeçaram sua luta mortal sob o olhar do ajudante que Zernun chamou enquanto os espectros vermelhos estão trancados do lado de fora, incapazes de interferir. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.